Entrevista do dia. Estamos de volta com o programa Rotativa no ar e já com convidada aqui no nosso estúdio. Você que nos acompanha pelas redes sociais, no Facebook, no YouTube, também no aplicativo, vê que a nossa tela deu uma mudada aí, né? Temos um lacinho amarelo, aí você vai ver no seu lado esquerdo da tela, que é da campanha do Setembro Amarelo, que é a campanha de prevenção ao suicídio. E nós recebemos aqui para falar desse assunto hoje a psiquiatra Aline Matias Terra Verde, que vai falar um pouquinho sobre o mês da prevenção ao suicídio. Bom dia, doutora, seja muito bem-vinda. Bom dia, Giovana, é um prazer estar aqui com vocês, eu quero agradecer o convite, muito bacana mesmo vocês se importarem com esse tema e estarem preocupados em passar para a população o que a gente pode fazer para evitar. Aline, a gente que agradece a sua presença, a sua disponibilidade. A gente sabe que a agenda de médico não é fácil. A gente faz uma forcinha, né? A gente agradece muito aí por ter encaixado aí entre os seus compromissos a vinda aqui na rádio para esclarecer algumas dúvidas dos nossos ouvintes aí e informar que nada melhor que a informação para a gente se cuidar e seguir a vida em diante. Em parceria com a Associação Brasileira de Psiquiatria e o Conselho Federal de Medicina, desde 2014 fala-se muito mais sobre o suicídio, né, doutora? Qual que é o principal objetivo dessa campanha do Setembro Amarelo? Então, Giovana, o objetivo dessa campanha é a conscientização da sociedade que, embora o suicídio seja um tema difícil para o ser humano, ele está acontecendo e a gente pode evitar. Temos uma estimativa de que cerca de 1 milhão de pessoas cometem suicídio anualmente no mundo. No Brasil, cerca de 14 mil pessoas por ano. É muita coisa, né, doutora? Pensando assim, para as pessoas terem uma ideia, é uma cidade dessas que tem em volta de nós aqui, né? Uma cidade dessas de pequeno porte, Ooroeste, por ano. A gente perde esse número. É muito preocupante, né? Assim, e uma coisa que poderia ter sido evitada se as pessoas prestarem mais atenção. Outro dado muito triste é que é a segunda causa de morte entre os jovens de 15 a 29 anos. Entendeu? Então, eles estão aí na flor da idade e têm suas vidas interrompidas. A gente sabe ainda que esse número pode ser até subnotificado, porque muitas vezes, por exemplo, a pessoa sofreu um acidente de carro, mas pode ter sido intencional. E foi para conta do acidente, entendeu? Então, assim, o número pode ser maior ainda, sabe? Então, é uma coisa muito preocupante, sim. E a gente precisa observar as pessoas à nossa volta, valorizar as crises emocionais. E o indivíduo, às vezes, tem vergonha, medo de falar sobre seus pensamentos suicidas, mas ele modifica seus comportamentos. Então, se a gente ficar atento, a gente percebe que os comportamentos podem estar diferentes. E como assim modifica esses comportamentos? Quais são os sinais que essas pessoas começam a expressar aí que a gente deve ficar atento? Então, eu acho que assim, principal é a gente observar que a pessoa pode ter um discurso com desesperança. 90% das pessoas que cometem o suicídio, eles estavam vivenciando um transtorno mental. Possuíam alguma doença psiquiátrica, pode ser que mal conduzida ou sem tratamento. E essa desesperança, ela sabota os tratamentos, porque o indivíduo tem uma dificuldade em acreditar que será possível se sentir melhor e voltar a ter o brilho dos olhos, os planos para o futuro. Geralmente, esse sofrimento, o indivíduo se retrai, fica apático, seu discurso é negativo, sem esperança. Resumindo, bem sem esperança. Tudo para ele é ruim, né, doutora? Nada tá bom. Ele não consegue valorizar, né? Assim, porque ele não, pela falta dos neurotransmissores, ele não tem uma dopamina suficiente para sentir prazer nas pequenas coisas. Não precisa ser coisas grandiosas. A gente sente prazer em mínimas coisas. Uhum. Assim, acordar, o bom dia, o cafezinho. A pessoa passa a não ter motivo nenhum, nada está interessante. Agora, doutor, a preocupação de vocês, profissionais dessa área, é tão grande que, aí, de um tempo para cá, foi criado o Setembro Amarelo aí. Como foi criado o Novembro Azul, que é do homem, né? Uhum. Prevenção do câncer de próstata, né? O Outubro Rosa, que é a prevenção de câncer de mama, e câncer, não só câncer de seio, mas que é a mama,
mas o câncer do colo do útero. E a preocupação de vocês é geral, principalmente com o jovem, né? Com o jovem e com os idosos também são uma população que silenciosamente sofrem muito, porque tem as perdas, tem a aposentadoria e muitas vezes a gente não percebe, mas eles entram em sofrimento psíquico e não sabem falar, não sabem procurar. E existe também aquela questão que a psiquiatria ainda é um assunto que deixa as pessoas constrangidas, pensam que não devem procurar. É um tabu a psiquiatria. O suicídio, então, mais ainda, né? O doutor, essa questão de suicídio é só uma questão psiquiátrica ou a depressão, ela tem tudo a ver, porque a depressão é uma doença, já ficou constatado, que antigamente, eu me lembro, no meu tempo de menino, as pessoas falavam que depressão era coisa de rico. Isso é doença de rico. Não é? Isso é frescura. Frescurite, sem vergonhice. A depressão, ela realmente é uma doença grave ou apenas uma desventura, um momento de desventura que a pessoa está passando? Não, depressão, se a pessoa realmente preencher os critérios para a depressão, a gente classifica em leve, moderada, grave, com sintomas psicóticos, mas assim, tem vários estágios e vai ter várias alternativas de tratamento. Mas é uma doença, é uma patologia, é uma disfunção emocional, mas a gente tem que acreditar nas doenças produzidas pelo nosso cérebro. O nosso cérebro comanda o resto do nosso corpo. Como que a gente não vai acreditar que exista depressão? Não é imagina que é um problema só financeiro. As pessoas têm essa questão, né? Se tivesse o dinheiro, estaria melhor? Não tem nada a ver, porque eu tenho vários casos de pessoas bem-sucedidas que têm uma falta de prazer, um desânimo persistente, uma falta de energia, não consegue ver colorido na vida. Entendeu? Então, assim, a depressão está relacionada a isso. Tem um outro dado que, assim, não é só depressão, tá? Tem outros problemas psiquiátricos que podem ocasionar o pensamento suicida. A depressão é uma das doenças, bipolaridade, esquizofrenia, transtornos psicóticos, transtorno de identificação sexual. A pessoa não se aceita muitas vezes, ou a sociedade tem uma repressão ali, né? Então, tem transtorno de personalidade também, pode ocasionar suicídios. O abuso de drogas, entendeu? Em momentos de desespero, a pessoa pode até chegar a cometer uma tentativa ou um suicídio consumado. Então, tem muitas coisas que podem ser evitadas se a família, se os amigos observarem e levarem ao psiquiatra. Doutor, e como que a população, como que as pessoas, nós, né, podemos fazer para ajudar, observando aí os sinais que essa pessoa dá, né? Quais são esses sinais e como a gente deve agir diante de tal situação? Então, assim, a população leiga, em geral, ela pode observar que a pessoa está apática, mudou o comportamento, deixou de fazer atividades que antes eram importantes e prazerosas, já não tem motivos para viver. E você percebe que a pessoa começa com umas frases, assim, o principal que eu acho que é bem importante seria melhor morrer se eu não estivesse mais aqui, poderia dormir e não mais acordar, não vejo mais motivos para continuar. Essas frases, elas traduzindo, muitas vezes no consultório a gente pergunta, você já pensou alguma vez em suicídio? Não, suicídio não, mas eu já pensei que se eu dormisse nunca mais acordasse. Mas a tradução disso é morrer. É a mesma coisa. Entendeu? Então a pessoa tem pensado sim em sair de cena. Às vezes ela não tem um plano, ela ainda não está nesse estágio de ter feito um planejamento, porque aí já é um pouco mais grave, entendeu? Mas ela está pensando que morrer seria saída. Mas não é saída para nada, né? Não vai levar a lugar nenhum e muito pelo contrário, assim. Eu sempre gosto de informar que a pessoa, se a gente não procura ajuda, um suicídio, ele faz um strike ao redor, porque vai ocasionar cerca de 20 pacientes psiquiátricos. Porque vão ficar os traumas, vão ficar a culpa,
o sentimento de incapacidade, como que eu não vi, o que eu podia ter feito, entendeu? Os familiares ao redor, os filhos, todo mundo depois entra em sofrimento por essa questão. Acaba afetando uma rede muito maior, né, de pessoas. Exatamente. Um paciente mal conduzido ou não tratado, ele pode, se ele chegar a cometer um suicídio, ele vai ocasionar ali um transtorno muito grande para todas as pessoas que estavam à sua volta. Doutora, até que ponto o tratamento ele é eficaz, o tratamento com vocês profissionais, o tratamento medicamentoso, e onde entra o tratamento com a chamada terapia ocupacional? Até onde ela é importante para a pessoa que está num estágio desse? Então, assim, os tratamentos psiquiátricos, de uma maneira geral, eles são conduzidos assim por muitos profissionais. O ideal seria, né, que a gente tivesse vários profissionais, multiprofissional. O psiquiatra entra com essa parte de identificar, fazer diagnóstico e prescrever medicamentos que podem melhorar. É uma parte do tratamento. A outra parte seria a terapia, psicoterapia, psicólogo. Terapia ocupacional entra numa parte de remanejar o dia a dia da pessoa, incentivá-la a fazer aquilo que ela dá conta de fazer, entendeu? Não é obrigada a nada. Eu costumo dizer assim, mas você tem que. Não, você tem não. Se você conseguir fazer, ótimo. Porque se você impor, você está deixando a pessoa pior ainda. Entendeu? Se a gente vai lá com uma frase... Uma regra, né? Uma regra, uma imposição, a pessoa fica se sentindo mais culpada ainda. Entendeu? Então, eu estou piorando a situação. Ao invés de oferecer ajuda e falar, eu estou aqui com você, vamos junto, compartilha comigo o que está acontecendo, vamos caminhando junto, o apoio da terapeuta, da psicóloga para te ouvir, para te ajudar a modificar um pouco esses pensamentos, para você encontrar as suas alternativas, as suas saídas, mas não tem uma regra para todo mundo, a regra é essa, entendeu? Mas a gente pode apoiar e com a ajuda dos fármacos a gente pode sim ajudar a pessoa a ter de novo esse brilho nos olhos, voltar a ter um colorido pela vida, entendeu? E melhorar um pouco a disposição, né? Disposição para enfrentar problemas, porque não é que a pessoa vai ter depressão por causa dos problemas, mas os problemas são um agravante, entendeu? Os problemas financeiros, os problemas ao nosso redor, a perda, luto, a dificuldade de aceitação da realidade é agravante, mas não é só isso que causa o problema psiquiátrico. Geralmente tem genética envolvida. Tanto que um preditivo muito importante assim, para o risco de suicídio é já um familiar que cometeu suicídio. Então, isso pode acontecer e pode ser mais fácil ainda dessa pessoa cometer um suicídio. Doutora, eu queria que você explicasse como que a gente pode ajudar, porque tem situações que a gente não sabe nem como proceder, né? Qual palavra que a gente pode falar para confortar, para tentar ajudar essa pessoa? O que a gente tem que fazer? Porque eu vou ser bem sincera, Giovana Simió, eu não sei nem como me comportar. Eu tive um caso de uma amiga, recentemente, inclusive, que nós nos unimos, o grupo de amigos, olhamos um para a cara do outro. Como a gente pode ajudar a fulana? Entendi. Olha, assim, a ajuda, na verdade, sendo empático, já é o começo, né? Você vai ouvir essa pessoa, pelo menos, e não julgar, entendeu? Porque qualquer coisa que a gente, às vezes, entre numa questão de julgamentos, você está piorando o paciente, piorando a pessoa em sofrimento. Vamos ouvir e oferecer ajuda, falar, estamos juntos, vamos procurar ajuda juntos. Você quer que eu agende uma consulta para você, eu vou com você. Às vezes está difícil para você falar, eu vou com você para te ajudar um pouco nisso. Incentivando a procurar o psiquiatra, o psicólogo, entendeu? E os centros de atenções para a psiquiatria, sabe? No caso aqui em Fernandópolis temos os CAPs, temos o CISARF, que também tem consultas ambulatoriais para a prefeitura. Então, assim, pode procurar ajuda. Num caso um pouco mais grave, se a pessoa já tem um planejamento e está num risco iminente, aí é uma emergência. Tem que procurar mesmo a UPA e relatar para tentar preservar a vida. É uma emergência, entendeu? Então, seria procurar a UPA. Mas, de uma maneira geral, a gente deve oferecer ajuda sem julgamentos. Como identificar se ela está nesse caso de emergência, doutora?
Então, geralmente, a gente tem que ser claro na pergunta de que você tem um plano, você tem pensado como você poderia fazer isso? Eu sempre pergunto para o paciente, porque às vezes ele não vai chegar com esse dado, entendeu? Ele não vai chegar falando, mas você percebe que ele está tão deprimido, tão para baixo, tão sem esperança, que pode ser que ele esteja pensando, sim, em tirar a própria vida. Então, a gente tem que perguntar, tem que ser claro, entendeu? Se você, muitas vezes, eles estão fazendo pesquisas, eles estão vendo métodos, entendeu? Então, isso já é um sinal de maior gravidade, porque além de ter o pensamento, a pessoa já tem um planejamento. E o que nós não devemos fazer que pode piorar, acabar piorando ao invés de ajudar a situação da pessoa? Então, assim, o que piora muito é o julgamento que eu estava te falando e, assim, frases do tipo, pare com isso, você tem tudo, isso é falta de fé, você precisa ir mais à igreja, isso é frescura, vai passar, eu já tive isso também e passou, entendeu? Esse tipo de frase desvaloriza o sofrimento da pessoa e faz com que a pessoa se retraia e se sinta ainda mais culpada. Aumenta o sentimento de incapacidade da pessoa, entendeu? Estou pedindo ajuda e a pessoa está desvalorizando o tamanho do meu sofrimento, entendeu? Nós não temos como medir com a nossa régua o tamanho do sofrimento do outro, entendeu? Ofereça ajuda, vamos procurar um especialista, da mesma maneira que a gente procuraria um especialista para qualquer outra doença, não é? Eu tenho eu faço muito um comparativo com relação à diabetes, sabe? Quando a gente tem um diabetes, a gente não procura um endocrinologista, ninguém vai lá e fala, olha, para a sua insulina que vai dar tudo certo, vamos para a igreja. Não, vamos procurar um especialista. Entendeu? Vamos procurar um especialista, procurar ajuda. Sem dúvida, algumas outras coisas podem ajudar também. Mas vamos procurar uma ajuda qualificada e não vamos desvalorizar a queixa da pessoa, né? Falar para a pessoa que ela tem tudo, que as outras pessoas desejam, é desvalorizar internamente que existe um desequilíbrio de neurotransmissores, entendeu? Então, é uma doença que causa tristeza, angústia, apatia, falta de energia. E a gente tem que acreditar, sim, que nosso cérebro é capaz de produzir essas emoções negativas também, entendeu? Então, vamos cuidar disso. Doutora, a senhora falou de fé. Qual que é o papel da fé nesse caso? Então, falando em fé, sem dúvida, a fé é importante, independente de religião, tá? Fé. Fé significa, para mim, esperança, entendeu? Então, assim, ela é muito importante, sim, independente da religião, e está entre os fatores de proteção. A gente pergunta, você tem fé? Você acredita em algo a mais? Então, ela é muito importante porque protege, sabe? Mas ninguém aqui vai incentivar a pessoa só a melhorar a fé. Né? Do mesmo jeito que a gente não falaria para ninguém parar os antihipertensivos, a insulina, os remédios que a pessoa precisa para outras doenças e vamos só ter fé? Não, entendeu? A fé é importante porque é óbvio que vai ajudar a pessoa a ficar mais positiva, ter uma esperança um pouco melhor, mas nós não vamos substituir tratamento psiquiátrico só por fé. Entendeu? Então, é uma questão que a gente tem que valorizar, sim, e procurar ajuda especializada. Doutora, a gente falou no bloco anterior das principais doenças que podem aí desencadear um possível suicídio. Entre essas doenças aí, a gente também tem que deixar bem frisado que não é porque a pessoa tem depressão que ela vai se matar. Uhum. É isso? Sim, não. Então eu queria que a senhora destacasse isso, porque muitas vezes acha assim, mas fulano tem depressão, mas fulano vai se matar porque ele tem depressão? Não, assim, não é porque tem depressão que está relacionado que vai ter o comportamento suicida, tá? De maneira alguma. Mas, assim, transtornos de humor mais graves, entendeu? Então, assim, depressão grave, episódios de bipolaridade, mania. Mania quando a pessoa está muito agitada, eufórica, não está conseguindo se conter, entendeu? Então, ela fica muito impulsiva. Às vezes, ela pode, sim, fazer um ato que ela não era tão, assim, planejado, mas impulsivamente acaba acontecendo, tá? Transtornos psicóticos, esquizofrenia, os surtos psicóticos, a pessoa pode estar ouvindo alguma coisa, uma voz de comando, que está pedindo para ela fazer algo negativo, entendeu? A gente tem que valorizar tudo isso e levar para o tratamento, tá?
Até transtorno de ansiedade, pânico, causa um desespero tão grande na pessoa que às vezes ela se cansa de tudo isso e pode começar a pensar que suicídio é saída, entendeu? E não é saída para nada. Eu sempre entro muito nessa questão. Abuso de drogas também, assim, a gente chama de abuso de substâncias psicoativas, né? Eles também podem piorar ainda mais esses pensamentos suicidas. E um outro dado bem relevante é a pessoa ter doença grave, tá, sabe? Dor crônica, conviver com fibromialgia. Isso causa um intenso sofrimento. Imagina você acordar de manhã com muita dor. Entendeu? É claro que essa pessoa vai começar a se sentir muito cansada, sem prazer nas atividades cotidianas e tem medicamentos para melhorar esse quadro, entendeu? Então, vamos procurar ajuda que, com certeza, ajuda do psiquiatra, do psicólogo, dos outros tratamentos relacionados à psiquiatria, que a pessoa pode se sentir bem melhor, sim, tá? E evitar esses números horríveis sobre suicídio. Doutora, nosso tempo está já chegando ao fim. Eu gostaria que a senhora dissesse o seguinte: onde as pessoas devem procurar ajuda? Não só para os tratamentos, mas também em caso de uma emergência. A senhora falou que em caso de crise para procurar a UPA e tudo mais. Então, eu gostaria que a senhora deixasse claro, assim, em quais momentos deve procurar qual tipo de atendimento. Então, assim, casos mais graves, onde a pessoa tem um plano, onde você está percebendo que essa pessoa é uma pessoa muito solitária, sozinha e que pode estar em risco iminente, isso é uma emergência, tá? Uma emergência, como todas as outras emergências, nós vamos procurar a porta de entrada, que é UPA. UPA, se a pessoa às vezes vai à Santa Casa e tem que verbalizar sobre isso para o médico plantonista. Olha, eu tenho pode ser que o paciente em si não vai falar, mas o familiar tem que dar esse dado para o médico. Está em risco, tem um planejamento, eu encontrei alguma coisa lá em casa que me faça pensar que essa pessoa vai cometer um suicídio. Nós temos que proteger essas pessoas, entendeu? Então, assim, da emergência, a pessoa não deve aceitar sair dali sem uma avaliação psiquiátrica. Então, aqui, mesmo que não tenha na cidade, tem na região. Essa pessoa vai ser encaminhada para uma avaliação psiquiátrica de plantonista. Se esse plantonista psiquiatra achar que deve internar até os remédios fazerem efeito, para conseguir fazer essa pessoa voltar a ter a condição de pensar que existem outras alternativas, ele vai fazer. Nós temos que proteger essas pessoas que estão mais graves, tá? Por um outro lado, a pessoa às vezes pode procurar, sim, atendimento ambulatorial, desde que seja muito rápido. Entendeu? Então, aí o psiquiatra, no ambulatório, no consultório, ele vai fazer, sim, uma anamnese bem feita, vai colher os dados, vai ver o risco, vai falar com a família, vai pedir para todo mundo ficar atento, ficar junto em período integral para proteger essa pessoa, até que os fármacos possam fazer algum efeito, entendeu? Então, assim, tanto existe essa questão de procurar emergência para casos mais graves, tentativa de suicídio é uma emergência psiquiátrica. Isso precisa de uma avaliação psiquiátrica com urgência e pode ser, sim, que precise de uma internação para proteger essa pessoa. Doutora, nesse caso, existe a internação compulsória, onde a pessoa, o paciente, às vezes não se recusa a fazer o tratamento ou a tomar o medicamento? Existe essa possibilidade do familiar chegar lá e falar, não, ele precisa ser internado? Existe essa possibilidade ou não? Existe, assim. Se o paciente chega numa emergência e você colhe os dados e vê que realmente a pessoa não quer o tratamento, mas ela está verbalizando, está falando, eu vou sair daqui e vou concluir o que eu estava pensando. A gente pode, sim, pedir uma internação involuntária, tá? Compulsória é uma coisa um pouquinho mais demorada, que você tem que mexer com a justiça antes de internar. A involuntária, um familiar próximo vai assinar como responsável, porque aquela pessoa naquele momento não tem condições de escolha, entendeu? Então a gente vai sim proteger essa pessoa e um familiar, uma pessoa que esteja junto acompanhando, vai assinar como responsável junto com o médico, entendeu? O médico está indicando que precisa de uma internação porque é grave o suficiente, né? Então assim, ninguém pergunta para a pessoa, você quer ir para cirurgia, uma cirurgia grave ou não? A gente não fala se você tem que operar porque é um risco de morte, um risco de vida, entendeu? Então, a gente tem sim que
que é um risco para a vida, né? Então, a gente tem sim que proteger essa pessoa, é nossa obrigação. Então, pode ser uma internação, sim, involuntária. Doutora, tem uma pergunta aqui da nossa ouvinte, da Isabel Queiroz. Ela diz que tem crise de ansiedade e tem muito medo de morrer com essa crise. É normal isso? A crise de ansiedade que faz a pessoa ter esse medo de morrer, a sensação de morte iminente, está muito relacionada com o transtorno de pânico, tá? O paciente entra num estado que ele quer sair daquilo, mas não consegue, fica muito ansioso, causa várias sensações físicas, taquicardia, sudorese, sensação de sufocamento, o ar não está entrando, eu não consigo respirar direito, parece que eu estou sufocada, parece que eu estou infartando. Então, a pessoa fica com muito medo de morrer, entendeu? Então, assim, isso é do transtorno de pânico. Tá? E o que ela tem que fazer, doutora? Procurar ajuda. A dona Isabel é minha paciente, inclusive, a gente já conversa muito sobre isso, ela toma uma medicação, está bem melhor, inclusive. Então, assim, isso vai reduzir o número de crises. Não é que a gente vai conseguir, às vezes, tirar 100%, o tratamento, às vezes, ele não vai conseguir remissão completa, porque tem os agravantes externos, a depender do que acontece, entendeu? Mas a pessoa pode, sim, conseguir uma medicação que controle esses picos, entendeu? Então, a gente tem medicação mais emergencial, que a pessoa pode usar naquele momento, que em torno de 5, 10 minutinhos isso vai passar, e a pessoa não vai morrer por uma crise de ansiedade, mas a sensação, infelizmente, e a pessoa passa a ter medo de ter novamente. O transtorno de pânico é justamente não só o ataque de pânico, é ter medo de ter um novo ataque de pânico, porque é tão ruim, que eu não quero ter isso nunca mais. Entendeu? Eu passo a evitar lugares, eu passo a não sair porque eu tive essa crise em tal lugar, eu começo a relacionar, eu começo a ficar uma pessoa muito tensa, muito apreensiva. Então, precisa de tratamento porque acaba afetando a vida inteira. Com certeza. Doutora, eu gostaria de agradecer. Teríamos inúmeras perguntas ainda. Nosso bate-papo ia durar aqui uma semana, viu? Para tirar todas as dúvidas. Tá joia. Mas eu agradeço a sua participação, seus esclarecimentos. Foram de extrema importância para todos nós. E eu tenho certeza que tocou aí no coraçãozinho de alguém aí que estava precisando ouvir algumas palavras, alguma orientação, e vai ajudar muita gente, eu tenho certeza. Muito obrigada. Eu que agradeço, muito obrigada. Eu estou muito feliz pelo convite que vocês me fizeram, e tá podendo informar a população é muito importante mesmo, tá bom? Que tenhamos uma próxima vinda da doutora aqui, porque nós ficamos cheios de dúvida ainda, né, Ivan? Pois é, e ela que... quando ela brincou com a gente aqui, falou, nossa, é mais fácil atender os pacientes lá do que falar no microfone. Estava nervosa, aí tirou de letra. Eu prefiro atender 100 pacientes do que falar aqui nesse microfone, vou falar a verdade. Ô, doutora, mas eu vou falar uma coisa, a senhora tirou de letra, viu? Muito obrigada. O nosso bate-papo foi muito gostoso. Obrigada. Apesar do tema não ser um tema leve, é um tema mais pesado, mas... A senhora saiu muito bem e eu tenho certeza que ajudou muita gente, isso que é o mais importante. Tá joia, muito obrigada. Eu estou muito feliz de poder propagar a informação. Obrigada, doutora. Nós vamos fazer uma pausa e já a gente volta com informações lá do Shopping Center Fernandópolis. Rotativa no ar.